E aí, pessoas? Infelizmente, mais uma vez a temática da agressão a professores e professoras vem à tona. Recentemente, a gente teve um caso em Santa Catarina, onde uma professora foi agredida a socos por um jovem de 15 anos. E isso me levou a questionar como é que nós, professores, devemos agir diante de situações de violência ou de ameaça de agressão dentro de sala de aula. Então eu tive uma conversa com o advogado Gustavo Moreira sobre o assunto e ele me passou preciosas dicas de como nós podemos proceder em casos tanto de ameaça quanto de agressão física ou verbal. Então, principalmente para você que é professor de escola pública, eu acho que esse vídeo vai valer muito a pena. Bom, galera, eu estou aqui com o advogado Gustavo Moreira e eu vou tentar tirar dele aqui algumas informações sobre como é que a gente deve proceder em situações de violência, como a gente pode evitar e de que maneiras a gente pode proceder no caso de, infelizmente, a situação de fato acontecer. Então, bom dia, primeiramente. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe que horas que a pessoa vai poder assistir. De qualquer forma, um prazer imenso que está com o grande irmão, amigo Sérgio, poder contribuir aí com esse assunto aí que, infelizmente, vamos dizer assim, está em voga. Vou tentar esclarecer algumas coisas para vocês aí de forma bem jurídica. Não vamos entrar e tentar por que isso acontece, por que isso está acontecendo, é culpa dos pais, é do governo. Não vamos entrar nessa. Vou responder aqui meramente como advogado. A gente tem uma realidade e não tem como fugir dela nesse momento. A gente tem que buscar as possíveis soluções. A ideia desse vídeo é exatamente essa. E aí me diz uma coisa, como é que no caso de fato, do fato acontecer, da agressão acontecer, como é que o professor deve proceder após um acontecimento como esse? Caso menor, eu gostaria de já fazer só uma separação, que o Estatuto da Criança e Adolescente deixa bem claro a nomenclatura para o menor, que seria criança até 12 anos, incompletos, e de 12 até os 18 seria adolescente. É bom fazer essa diferença, porque até por agressão física, claro que tem crianças de 12 anos que já tem um porte físico mais avantajado. Mas há diferença de uma agressão de uma criança de 11 anos, de 12, para aquele adolescente que tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, praticante de artes marciais, praticante de musculação, existe uma grande diferença. Se o professor for agredido verbalmente, vamos dizer assim, e ele se contentar apenas ir à direção e falar, Joãozinho, Mariazinha me xingou, e a escola chamar os pais, ou conversar com o aluno, e ele se desse por satisfeito, não tem problema, tá ótimo. Porém, o que ele pode e também deve fazer, ele pode ir na delegacia policial e notificar o fato criminoso. Chega na delegacia, olha, eu quero notificar um fato criminoso. E ele vai narrar o fato para o inspetor, que vai fazer o registro. Eu aconselho já ele levar ali o nome da criança ou do adolescente, a qualificação dela, o endereço dos pais e o contato com os pais. Certo. Para facilitar o contato da polícia com os pais, para aí sim, irá esse menor, criança ou adolescente, irá os pais prestar esclarecimento na delegacia. Tanto ali um caso de agressão física ou verbal. Agora, a situação também, isso aí ele podendo, de repente, como eu falei, me xingou, e eu vou continuar dando aula, beleza, mas no final da aula, acabei meu expediente, vou na delegacia. Porém, situação de flagrante, foi agredido. Olha, sai dali, ou melhor, aciona a polícia militar, é um caso de flagrante, a polícia militar vai levar essa criança ou esse adolescente para a delegacia, ali vai ser feito, a autoridade policial vai fazer o contato com o pai ou o responsável, não conseguindo o contato com os pais naquele momento, o responsável é acionado o conselho tutelar
para acompanhar, assistir esse menor. Pode acontecer duas situações. Se for um caso de menor gravidade, o menor, a criança ou adolescente, é liberado ali mesmo. Nada impede que o prosseguimento vá seguir. O prosseguimento vai seguir, vai ser encaminhado para o Ministério Público, para o juiz. Porém, caso de menor gravidade, é liberado. Caso tenha uma gravidade maior, aquela criança ou adolescente vai ficar na delegacia, vai ser conduzida imediatamente ao Ministério Público para prestar novos esclarecimentos. O promotor ou a promotora vai encaminhar ele ao juiz, tudo no mesmo dia, tá? Vai encaminhar o juiz e o juiz ali vai tomar alguma atitude, que pode ser de imediato ali, ou liberar também, o juiz pode liberar a criança ou adolescente, ou pode até mesmo, ouvido já o Ministério Público, até a apreensão da criança ou adolescente. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Que penalidade pode estar sujeito menor? Por exemplo, vamos pegar esse caso mais recente que a gente teve no sul do país, né? E que a gente teve uma agressão física com um dano físico à professora. E aí, nesse caso, o garoto tem 15 anos, né? Pelo visto, né? Já grande, eu tenho alunos de 15 anos que têm uma estrutura física, né? Avantajada, exatamente, fortes pra caramba. E aí eu fico imaginando uma situação como essa, nesse caso específico, né? A professora indo até a delegacia, registrando o acontecimento, a que tipo de penalidade ele pode estar sujeito aí? Só para fazer uma diferença, a criança ou adolescente, eles não cometem crimes, tá? Eles cometem atos infracionais. Agora, pelo fato de não cometer crime, não quer dizer que não vai sofrer sanções. Claro. Só que é um procedimento totalmente diferente de um procedimento caso fosse uma agressão partida por parte de um maior de idade. Se um maior de idade agride o outro, né, vamos lá, lesão corporal, artigo 129, a pena aí do Código Penal vai variar de 3 meses a 1 ano. Ele vai ser julgado por um juiz criminal. No caso de uma criança ou adolescente, o procedimento é totalmente diferente. Quem vai julgar aquele procedimento, aquele processo, não é um juiz criminal, é um juiz da vara da infância e adolescente. E ao final, as sanções são gradativas. A criança ou adolescente pode sofrer uma penalidade, desde uma simples advertência, né, que seria uma admoestação verbal, olha meu filho, não faz mais isso não, ou até uma internação, dependendo da gravidade, né, porque uma agressão, ela pode ser leve, média ou grave. Isso aí ele responde ao fato análogo, vai ser examinado de acordo com o Código Penal, porém, a gravidade, né, o fato análogo àquele crime. Porém, como disse, o procedimento é diferente. Então, de repente, uma lesão que causou, quebrou o nariz a ponto da pessoa nunca mais conseguir respirar de forma natural. Só um exemplo. Com certeza, a sanção para aquele causador daquele dano tem que ser bem maior do que aquele que deu, né? De repente... uma tapa, deixou a marca vermelha no rosto. Isso aí, então... pode chegar até uma internação aí de até 3 anos. Só que na prática não é o que acontece. Uma internação de 3 anos seria, eu só vi até hoje um caso de homicídio por parte de criança ou adolescente. A agressão ainda não presenciei um caso concreto. Mas, de acordo com a lei, poderia chegar. Então a sanção que ele sofreria é isso. Desde uma simples advertência ou a internação por uns 3 anos. E tem uma outra coisa que eu fico muito na dúvida. Eu posso, de alguma maneira, numa situação como essa, vou dar um exemplo bem direto, né? Eu tenho situações de colegas professoras que passaram por agressão e isso causou nelas um trauma terrível, elas não conseguiram voltar para a sala de aula, tiveram que ser readaptadas, né? E isso mexe nessa readaptação, na maioria do caso aí das redes públicas. Se você sai de sala de aula, você deixa de receber um percentual que é relativo à sua permanência em sala de aula, ao seu trabalho em sala de aula com o aluno. E aí ela vai ser readaptada para a secretaria e deixa de receber aquele percentual relativo à regência.
né? Isso gera um dano. É possível responsabilizar os pais de forma a eles pagarem de alguma maneira por esse dano, que não vai ser só o dano físico e moral, mas também material do professor? Perfeitamente. Os pais da criança ou do adolescente, eles não podem ser, pela agressão em si, eles não podem ser, junto ao procedimento do menor, eles não vão sofrer sanções, tá? Junto ao procedimento do ato infracional. Apenas em alguns casos extremos, né, que realmente eles podem perder a guarda do filho, o juiz pode até pegar esse menor infrator, essa criança, adolescente, numa família substituta, mas isso acontece mais em casos extremos quando a criança está assim, totalmente desamparada pelos pais. Certo. Porque não é o caso aí que nós estamos tratando. Então aquele menor, vamos falar que ele sofreu uma penalidade de uma advertência. Só que o agredido, ele levou um soco no rosto, onde teve o seu óculos quebrado. Nisso ele caiu, quebrou um dente. Fora que começou a desencadear uma síndrome do pânico, de não querer mais voltar para a sala. Que é o caso que acontece com muitos professores. Então, ele pode sim ajuizar na esfera civil uma ação contra aquela criança ou adolescente, contra a criança e adolescente. Vai ter um procedimento na esfera civil onde a vítima vai pleitear danos morais e materiais, ou só morais ou só materiais. E, com certeza, serão os pais que acabarão a desembolsar algum valor, né, para ressarcir essa vítima. Então, no final, realmente, eu acho que um adolescente, uma criança de 12 anos, estou aqui com dinheiro, toma, eu vou pagar seu óculos. A gente sabe que não vai ser assim. Então, de certa forma, os pais seriam responsabilizados na esfera civil, ressarcimento daquela vítima. Você falou a questão de mudança de função do professor. Exato. Veja bem, se você recebe aí um valor hipotético, R$5.000 ministrando aulas. Aí a direção, olha, o professor Sérgio, né, você não está em condições, vamos dar uma esfera na situação, vou te botar aqui na direção, só que quando você vai parar de dar aula, seu salário vai cair para 3 mil. Exato. Veja bem, o dano material existe, apesar de você, no caso de um óculos quebrado ou um dente, você pagou o tratamento, né, e está pleiteando à justiça o ressarcimento desse valor. No caso ali, você não está pagando, mas você está deixando de receber R$3.000, né, de novo salário. Você está deixando de receber, ou seja, você está deixando de ter um provento maior de R$2.000. Então você pode pleitear na justiça aquela diferença enquanto perdurar aquela situação. Olha, enquanto eu não tiver condições de voltar para a sala de aula e receber meu salário de 5 mil, eu quero que tu receber aquela diferença de 2 mil. A criança ou adolescente vai ter que pagar, né, por intermédio dos seus pais, vai ter que pagar aquela diferença. Eu tenho certeza que pais que tomem um prejuízo como esse se tornariam muito mais atentos às atitudes dos filhos, com certeza, para que isso não se repita. Não dói no bolso, doeu no bolso, opa! É verdade. Uma outra coisa, né, para a gente fechar aqui. Recentemente surgiu aí nas redes sociais, entre professores, eu recebi esse vídeo na rede social da minha escola, um vídeo que supostamente seria de um diretor de escola reagindo, saindo no braço na frente da escola com um estudante, com um jovem, que nem era estudante da escola pela descrição que a gente teve lá na situação do vídeo. Como é que você, do ponto de vista jurídico, aconselha que o professor haja? Ele deve sair no braço e se defender? Ele deve procurar uma forma de evitar, ou simplesmente deixar a situação acontecer para depois partir para buscar aí os seus direitos? Perfeito. Eu vou responder de forma jurídica, mas também vou dar minha opinião. Como cidadão, acho que vai valer até a minha visão de mundo. Infelizmente, olha só, hoje a gente tem totalmente uma inversão de valores.
Se cair na mídia, no grupo de WhatsApp, um vídeo do professor Sérgio brigando com o aluno, pode ter certeza, 99% das pessoas que assistirem vão marretar o professor. Olha, o professor nunca vi disso, aquele que deveria prezar pela ordem, né, zelar pela não violência, está lá brigando. Então, é verdade, é verdade. As pessoas julgam antes de analisar as situações. Isso é uma verdade. Eu acho o seguinte, se o professor já perceber que a situação não está boa, que já está... olha só, de repente numa situação, o aluno pode chegar aqui, ó, minha nota não tá boa não. Ele pode não fazer nada, não pode encostar em você. Mas porém, já de peito não faz em você, aquilo ali já é um tom ameaçador. Certo. Olha a minha nota, não tô gostando. Certo. Poxa, se eu aconselho o professor a falar o seguinte, olha só, meu aluno, eu estou me sentindo ameaçado por você. Tá? Nunca tive um problema, porém, se você continuar, eu vou ser obrigado a ir na delegacia e vou registrar isso que está acontecendo como um crime de ameaça. Quando ele ouvir que aquele ato dele ali pode gerar um registro de ocorrência contra ele, eu acho que ele já vai pensar duas vezes. Já é uma mania de você já dar uma quebrada. Ó, seu pai vai ter que... Porque de repente ele em casa é um santo. Muitas vezes acontece. E na escola ele se transforma. Então, se você falar, olha, seu pai vai receber um telefonema do delegado para ir na delegacia prestar esclarecimento. Ele, ih, papai, mamãe. Então isso seria uma maneira de frear. Certo. Eu aconselharia primeiramente a fazer isso. Ah, não, mas ele já veio para cima, agrediu. Eu aconselho a tentar fugir daquele local, a gritar por socorro, a buscar testemunhas, né, pessoas da direção que possam realmente assistir, porque amanhã, se tiver um vídeo, ela vai falar, não, eu vi, foi a criança ou adolescente que agrediu primeiro, isso vai ajudar. A lei, olha só, te dá o benefício da legítima defesa. Porém, Sérgio, eu quero tratar aqui a seguinte questão. Um aluno, vamos botar aquele aluno, praticante de musculação, praticante de artes marciais, 17 anos, 11 meses, 29 dias, 1,80 m. Adianta aquela professora franzina de 50, 55 anos de idade, mesmo sabendo que ela poderia agir em legítima defesa, vai adiantar alguma coisa? Talvez você, pela sua estrutura física, você teria condições de se defender. Mas aquela senhora, coitada, nem que ela quisesse, ela poderia se defender. Então eu falo de um modo geral, para aquele professor que realmente não tem condições de se defender. Porque se viu, pô, o aluno veio, te agrediu, veio de novo, a lei não impede, não diz para você ser um covarde. De forma, a lei não fala, você tem que ficar com medo, tem que ficar sua parte para fazer. Não, também não é assim. Você vai se defender. Se de repente, infelizmente, ver um vídeo, você embolado com o aluno, e depois tirarem conclusões, paciência, você depois, né, vai tentar provar que ele agrediu primeiro. E provavelmente o vídeo vai mostrar o fato em si, não vai mostrar a construção da situação até que chegasse àquele extremo. Por isso que o meu objetivo é tentar evitar ao máximo, já vi que o negócio está esquentando, já levanta, já sai, já chama alguém, já dá aquele aviso, podendo evitar, já avisa, olha, eu vou na delegacia. Tá me ameaçando? Não estou te ameaçando. Estou apenas comunicando o que pode acontecer com você. Exatamente. É só isso, meu filho. Eu não quero. Agora, infelizmente, olha só, você está tão pertinho aqui de mim, a gente vê que isso acontece, eu não quero que você faça isso. Estou te avisando das consequências. Tá ótimo? Que não sei, que eu não estou gostando. Olha, aí já sai. Não teve tempo, tomou um tapa. Tomou um tapa. Tá. Se eu tenho condições físicas de encarar, eu falo, eu tô saindo de sala, tô indo pra delegacia. E já, né, tentando se defender. Agora uma velhinha não vem correr, gritar pro socorro, pra não sofrer lesões piores, porque a gente sabe, né? Pode levar, dependendo da pancada, talvez um soco, um tapa, nem tanto, mas a queda e bater com a cabeça na quina de uma mesa é fatal, é morte, infelizmente. É importante que você, que é profissional de educação, entenda, você não está totalmente desamparado. É muito comum a gente falar em sala de professores que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos limitou demais em termos de nossas ações, mas se você der uma olhada na lei, você vai perceber que não é tão radical assim. Isso não isenta o jovem de responsabilidade de forma que ele vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Procura a lei, procura conhecer bem,
e você vai perceber que você tem muito mais direito do que imagina. Gustavo, eu tenho que te agradecer muito. Eu espero que as informações, né, que foram passadas aqui te ajudem tanto a evitar quanto a reagir. É importante que a gente reaja, mas não reagir na mesma moeda, não reagir da mesma forma. Mas nós, professores, precisamos reagir e é dessa forma que a gente vai resolver a questão da violência em sala de aula, da violência da escola contra o profissional da educação. Então eu espero, né, que a gente possa ter te ajudado. Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, fico muito feliz em ter outros assuntos, se eu puder ajudar, fico à disposição. Tá ótimo então, obrigado. É isso, gente, obrigado por assistir esse vídeo e, como eu sempre digo no final, fique com Deus e até a próxima.